Olá, estamos de volta, né? Tudo bem? Ó, vamos aí para aquela aula bem legal, porque agora chegou a hora da nossa revisão, aula 28.2, Gêneros Literários 1, o épico e o dramático. Ui, gênero épico. Falou de épico, vamos lembrar de epopeia. A epopeia é uma poesia, né, de fôlego. Vai ter ali a narração em versos de um fato grandioso, maravilhoso, que interessa a todos, aí é toda uma coletividade, tá certo? E a poesia, ela é uma poesia objetiva, direta, impessoal, baseada sempre numa história de um povo, tá certo? Já o gênero dramático, drama, né? Drama vem aí do grego, que significa ação. Ao gênero dramático pertencem os textos em poesia ou em prosa, feito para serem representados, encenados, tá? E por isso nós temos aí como característica do gênero dramático o texto escrito para ser encenado, apresentação ou representação de um acontecimento. Outra característica desse gênero dramático retrata fundamentalmente os conflitos das relações humanas, certo? Então vamos lá. A comédia, em geral, ela faz aí, né, crítica aos costumes. Tragédia é a representação de um fato trágico, apto a suscitar compaixão e terror. Farsa, pequena peça teatral de caráter ridículo e caricatural que critica a sociedade e seus costumes. O auto é uma peça breve, de cunho religioso e moralizante, características que remetem à forte influência da Igreja Católica naquele período. Em geral, os personagens dos autos não representam indivíduos, mas sim representam ideias abstratas, como a ideia do pecado, da hipocrisia e piedade. Ok? Muito bem. Assim encerramos a nossa revisão e aguardamos vocês lá naquele outro momento, certo? Que é o Tirando Dúvida. Valeu, até lá! Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvidas. É isso mesmo. Madinha, esse momento eu tenho certeza, né, que o nosso estudante está lá, ali do outro lado, aguardando e já assim, olha, olhando, não, eu vou gabaritar. Eu gabaritei toda, outro não, eu gabaritei uma. É legal, não é não? Com certeza. Bom, e eu vou dar aqui a minha sugestão, aliás, vou compartilhar, que eu acho que todos já fazem. Você faz a resolução de atividade sozinho? Não, né? Em dupla? Ah, legal. Todo mundo na sala? Tranquilo? Ah, beleza. Mas se você aí, né, gosta de fazer a sua atividade sozinho, não tem problema não, né, Madinha? Nem um pouco. Tá certo. Eu sei, às vezes nós temos alunos, né, ali bem que gostam de fazer atividade sozinhos, para pesquisar mais, tá tudo certo. Mas... Só não vale, por exemplo, pegar a resposta com o outro. Pode trabalhar em grupo. Ah, certo. Mas depois já, não fiz a tarefa, me empresta teu caderno. Não. Não pode emprestar? Não pode. Para copiar a resposta, não. Pode emprestar em conjunto. Beleza. Então, vamos lá? Simbora, vamos aí! Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala, questão número 1. Vamos lá, um trechinho aí, uma questão do Enem. Fabiana, arrepelando-se de raiva. Ora, eis aí está, para que se casou meu filho, e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso, batendo o pé. Um dia arrebento, então veremos. Então aqui um trechinho
da obra Quem Casa Quer Casa. Com certeza, né? Comando da questão. As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem. Amadinha, vamos apresentar as rubricas? Exatamente aqui, Amadinha. Olha só, em itálico, essa é meio caidinha. Essa é a rubrica. Vou colocar Exatamente. entre chaves, tá? Ó, é a cena em que a Fabiana ela vai entrar com muita raiva. Ora, eis que está aqui. Para que se casou, meu filho? E trouxe essa mulher para minha casa? É isto constantemente. Aí lá no final, já não posso. Tô batendo o pé, ó. Um dia arrebento, então veremos. Então, você já deu para identificar aqui a rubrica. Então, as rubricas, né, ali destacada, como as trazidas no trecho de Martins Pena em uma atuação teatral, constituem a necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. B. Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. C. Preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. D. Exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. E imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. E agora, estudante da NASA, vamos lá. Qual foi o X da questão? Letra A, B, C, D ou E? Analisou com calma? Parabéns para quem gabaritou letra B. Uhul! As rubricas, sim, né? Elas aí constituem a possibilidade, porque o texto pode ser mudado, né? Assim como outros elementos também. Então, ali as rubricas, elas estão para uma possibilidade. Gabarito, letra B, certo? Questão número 2. Assinale a afirmativa correta. A. Aristóteles afirma que os textos épicos apresentam uma narrativa e sempre terão um narrador-personagem. B. A tragédia é um gênero literário. C. O gênero lírico é um texto de caráter emocional, porém, as emoções expressas nesse gênero não representam a subjetividade do autor, é apenas ficção. D. O gênero dramático apresenta esta estrutura: apresentação e desfecho. Letra E. Os elementos essenciais de uma narrativa são narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Ok, é com você, estudante. Assinale a afirmativa correta. Valeu, letra E, o nosso gabarito. Os elementos essenciais da narrativa são narrador, que conta a história, o enredo, né, que é toda a história numa sequência de acontecimentos, de fatos. Personagens são os que aí participam dessa história, né? Tendo aí um personagem principal, secundário, personagem bonzinho, outro ruim. E o tempo, né? O tempo atual, século passado, passado, certo? Em que espaço, né? É no mar, é em alto mar, é na terra, é na praça, é na rua, né? Beleza? Então, esses são os elementos essenciais da narrativa. Então, das 5 alternativas, o seu X da questão seria aqui. Por quê? Olha só, as demais, elas estão então, incorretas, né? Aristóteles afirma que os textos épicos apresentam uma narrativa e sempre terão um narrador-personagem? Sempre terão? Não, né? Porque nós vamos ter aí narrativas em que não é necessário. Letra B, a tragédia é um gênero literário? Nós vamos ter o gênero lírico, é um texto de característica emocional, porém as emoções expressas desse gênero não representam a subjetividade. Se nós estamos falando de emoção, é claro que representa a subjetividade, certo? Então, por isso não pode ser o gabarito. Letra D, o gênero dramático apresenta esta estrutura, apresentação e desfecho. É só isso que a gente tem num texto dramático? Só apresentação e desfecho? Não, né? Temos toda uma encenação de uma história com começo, meio e fim. Não é só esses 2 trechos. Questão número 3.
Sobre os gêneros literários, afirma-se: 1. O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. 2. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. 3. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos, protagonizados por heróis. 4. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. Estão corretas apenas as afirmativas A, 1 e 2, B, 1 e 4, C, 3 e 4, D, 2 e 3 e 1, 2 e 4. Então, amadinho, quais as alternativas? Ou melhor, quais não? Qual a alternativa que está correta? A, B, C, D ou E? Então, aqui o gabarito, letra D, a 2 e a 3. Olha só, voltando lá. Vamos verificar. 2, ó. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. E o gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. Belezinha? Então, muito bem, parabéns a todos que conseguiram gabaritar. Uhul! Simbora, questão número 4. Em relação à literatura e gêneros literários, segundo a Barre, avalie as afirmações que seguem. 1. O termo gênero é utilizado nas diferentes formas de arte para denominar um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e de conteúdo. 2. A divisão aristotélica de gêneros baseia-se em 2 critérios: o conteúdo e a forma assumida pela narração. Quanto ao conteúdo, o filósofo grego identificou 3 focos de atenção da obra: as paixões, as ações e os comportamentos humanos. 3. No Renascimento, a grande valorização da poesia lírica, desencadeada pela produção de Petrarca e seus seguidores, consolidou o estabelecimento de 3 categorias básicas: o épico, o lírico e o dramático. No entanto, essa classificação sofreu alteração em nossos dias, em que se agregou uma nova categoria, o virtual. Quais são corretas? A, apenas 1, B, apenas 2, C, apenas 3, D, apenas 1 e 2, E, apenas 2 e 3. Simbora, qual é o X da questão, estudante? A, B, C, D ou E, amadinho? Então, chegando aqui para vocês, resposta letra D. Por que a letra D? A 1 e 2 estão corretas, né? A 1 você vai voltar aqui, ó, tá? Dá uma olhadinha, com calma. Ó, por que a 1 e a 2 estão corretas? Belezinha? E para dar sequência da nossa atividade, chega o momento que é o momento de treinar, amadinho. O Se Liga no Enem. Simbora, se liga no Enem 2009. Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drau, fazer, que quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada, 1. Pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3.
pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor, ou sua interpretação real por meio da representação. Beleza, comando da questão. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, letra A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebida e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. D. O corpo do ator, na cena, tem como importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção, recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas anteriormente à cena teatral. Beleza, vamos lá. Diante disso, qual é a sua resposta, estudante? Vamos lá! Se liga no Enem! Você marcou a letra C, alternativa C, beleza? Bate aqui, vamos lá, parabéns, é isso mesmo. Então, conclui-se, né? Depois de você analisar aí o texto, você viu ali que os elementos que foram constituídos ali no texto apresentado constituem um espetáculo teatral. Para isso, o que seria mais coerente? Que o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, né? Como conto. Um conto pode virar um texto para ser encenado? Pode. Uma lenda pode ser encenada? Sim, né? O romance pode ser encenado, poesia, crônica, notícia, imagem, fragmentos textuais, entre outros? Sim. Então, tudo pode ser encenado. Então, essa seria a sua resposta correta, certo? Gabarito letra C. Beleza! E aí, diante disso, encerramos a correção, amadinha? E agora convidando você, aluno, para o nosso Clube de Leitura. Beleza, vamos lá pro clube? Vamos aí chamando. Finalizando, né, unidade 1, temos quem? A obra de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. Agora o nosso estudante já entende que é um alto, né? Exatamente. E por isso que este livro, né, indicado na unidade 1, é um alto que trata da temática religiosa, né? Falando ali para uma coletividade sobre essas ações, personagens representando ali naquele momento medieval um certo comportamento, né? Da sociedade. Beleza, então essa obra, né, traz aí os valores de duas épocas, certo? Foi escrita na passagem, uma obra de transição literária, né? Transição de idade, né, ali da Idade Média, passando aí para a Idade Moderna, certo? Então, leia, certo? Eu tenho certeza que aí você já passou aquela primeira fase do impacto, né, com o tema do livro, o Alto da Barca do Inferno, né? A gente recebeu alguns estudantes, certo? E aí a gente ouvindo algum depoimento, né, Amadinha? Ele, professora, e eu gostei muito, isso me marcou. Quando a gente tem a impressão só pelo título, né? E ele falou assim, nossa, quando eu vi... A gente não pode julgar, Não pode julgar. E esse estudante deixou isso marcado direitinho, eu gostei demais. E o olhar dele depois, o antes e depois, né? E aí tá tudo bem, ele entendeu e agora tá curioso na leitura, certo? Vamos lá que nós estamos chegando na última aula nossa já para encerrar e falar sobre o tema, né? É isso aí. Mas agora a aula está terminando com a mensagem. Vamos aqui na voz da Amadinha.
Buscar conhecimento é uma porta que se abre. Beleza, é isso aí. Então, bons estudos, boa leitura e a gente se vê na próxima. Até lá!